Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui dentro do Renault Duster, o nosso amor de aluguel, aqui nos últimos dias em São Paulo. E nesse vídeo, como vocês podem ver aí, farei aí o nosso vídeo falando sobre o comportamento dinâmico do carro. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal da CVM Auto, considere se inscrever aqui no canal, compartilhem o vídeo com seus parentes, seus colegas, seus amigos, deixem um joinha se vocês gostarem desse tipo de conteúdo aqui. E então agora, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Bom, então como eu falei para vocês aí na cabeça do vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento dinâmico aqui do Renault Duster. No último vídeo que eu falei com vocês em relação ao carro, eu disse para vocês que por mais que nós tenhamos ficado pouco tempo, né, cerca de 4 ou 5 dias aqui com o carro na mão, a gente tem propriedade suficiente para poder falar um pouco sobre o comportamento, né, a questão de opinião de dono, digamos assim, porque a gente rodou bastante com o carro, inclusive a gente já secou aí 2 tanques do carro aproximadamente. E vamos começar falando então aqui sobre o desempenho. Neste momento nós estamos retornando para o aeroporto de Guarulhos, a gente está retornando para Salvador. E um horário oportuno, porque é um horário praticamente, daqui a pouco começa trânsito aqui, né? Então nós vamos começar falando então aí com relação ao desempenho do Duster. Bom, esse Duster que nós estamos aqui é um Renault Duster com motor 1.6 16 válvulas, motor conhecido como SCE. Ele é um motor que rende aí aproximadamente 120 cavalos quando abastecido com etanol, entre 116 e 120 cavalos, né, entre gasolina e etanol. E rende aí aproximadamente 15.6, 15.8, aproximadamente aí 16 kgfm de torque quando abastecido também com etanol. Lembrando, nós estamos rodando com etanol no carro. Aqui em São Paulo compensa muito mais nós usarmos o etanol no tanque do que a gasolina. O etanol tem um preço muito mais vantajoso, né? Então todos os dados que eu passarei para vocês aqui de desempenho e também dados de consumo referem-se aos dados de etanol, ok? Bom, então 120 cavalos aí aproximadamente a 6.000 rotações por minuto, ou seja, praticamente no corte de giro desse motor aqui, se eu não me engano, ficha técnica diz que esse carro aqui, o corte de giro está na casa de 6.200 rotações, né? É um motor, ele entrega um desempenho um tanto quanto ok, né? É um desempenho, não empolga, né? Esse motor 1.6 16 válvulas, ele é um motor que não empolga tanto, né? O que é legal dele é que o torque, praticamente tudo aí dos seus 16 kgfm de torque são entregues ali entre 2.700 e 3.500 rotações, e o pico desse torque vem aí a 4.000 rotações por minuto. Mas no geral é um desempenho que é simplesmente ok, tá? Eu vou fazer um comparativo aqui com o Nissan Kicks, que é o nosso carro de uso. E o Kicks, nas mesmas situações, também é abastecido com etanol. O Kicks, lembrando, ele tem um torque e uma potência menor do que a o Renault Duster. E o Kicks, ele entrega um desempenho melhor, tá? O Duster, esse carro que nós estamos aqui, ele está acoplado com a transmissão do tipo CVT, né? Uma transmissão que o objetivo principal dela não é desempenho, né? E sim consumo de combustível, né? Ela é voltada para eficiência. E o que é legal dessa transmissão aqui, aproveitando que a gente está falando de desempenho, que aí é um ponto positivo para a gente poder falar, é que ela permite que a gente simule as marchas aqui, né? Eu tô rodando, obviamente, agora aqui no modo automático, né? Deixa a gente entrar na rua aqui, no modo automático, mas se eu quiser, eu posso mudar aqui para o modo manual e trocar as marchas aqui no modo manual. Para baixo aqui a gente sobe marcha, para cima a gente desce marcha, e essa transmissão aqui ela simula até 6 velocidades, né? Lembrando, transmissão do tipo CVT, ela tem simulações infinitas, mas a programação do câmbio aqui para o Duster, ela permite simular até 6 marchas. Então assim, acredito que o desempenho do carro não ser tão empolgante assim, até mesmo porque não é a proposta do carro, mas acredito que esse desempenho ser um tanto quanto ok apenas, dá-se obviamente pelo motor 1.6, que eu acho que esse motor ele poderia render mais, uma cavalaria melhor e um torque melhor. E acredito que também tem a colaboração aí da transmissão, né? Lembrando, transmissão do tipo CVT, o objetivo principal dela é o consumo de combustível, né? E não a questão de desempenho, tá?
Então assim, achei bem ok. Não vou dizer pra vocês que eu esperava mais, porque eu não esperava mais. Tá dentro do limite do esperado aí. O peso do carro, a massa dele contribui para isso. A gente está falando de um carro aí que tem aproximadamente 1.350 quilos. Então não dá para se esperar muito assim de um carro com essa massa, que a gente tem um desempenho um tanto quanto satisfatório. O que chama atenção em relação ao desempenho de forma positiva, isso eu posso falar para vocês, é que quando você dá um pé fundo, o giro ele sobe de uma maneira um tanto quanto satisfatória, muito melhor do que no Kicks, né? Esse carro aqui, ele tem o kickdown, né? Apesar de ter o câmbio CVT, a gente não consegue reduzir uma marcha aí. O próprio carro ele entende que dá para reduzir marcha. Ó, kickdown aqui, ó. Enfim, ele tem um kickdown, então você consegue, o motor ele sobe giro quando necessário aí, se você pede um pouco mais de pedal. Mas no geral, o desempenho do Duster 1.6 16 válvulas é simplesmente satisfatório, na minha opinião, tá? Muito provavelmente o Duster com motor 1.3 turbo ele ande muito mais do que esse carro. Talvez deva ser também mais econômico. E por falar em consumo de combustível, em economia de combustível, tá aí um ponto que me chamou a atenção de uma forma um tanto quanto negativa, né? Desde que eu peguei o carro, a gente sempre tem abastecido ele com etanol, tá? E assim, a minha melhor média de consumo de combustível no etanol foi de apenas 7 km por litro num circuito misto, né? Cidade e estrada, digamos assim, tá? Esperava mais. A própria ficha técnica desse carro, se eu não me engano, ela divulga uma média de combustível melhor em relação a em metro. Lembrando, em metro, médias de cidade, a gente tem que sempre jogar a média um pouco mais para baixo. Agora, médias de estrada, a gente consegue médias melhores. Nesse carro aqui, um circuito misto, não passei de 7 km por litro. E digo mais, 7 km por litro de etanol nesse circuito misto, usando o auxílio aqui do Start Stop, que agora ele está desativado. É uma função que eu não gosto, né? A função do Start Stop, mas com o auxílio do Start Stop e o câmbio no modo Eco, né? Acabei de ligar aqui de novo agora o modo Eco. Aqui ele mostra no painel, quando a gente aperta o botão, ele mostra aqui no painel. Então assim, dessa forma, dirigindo de uma maneira tradicional, sem esses auxílios e nada aqui, eu consegui, a minha pior média ficou em 5,5 km por litro. E uma média geral, digamos assim, dá pra dizer que ele ficou na casa dos 6,5. Um tanto quanto ok. Confesso pra vocês que eu esperava muito mais, né? Pegando essa dinâmica de trânsito, pegando um pouco de avenida. A gente pegou muita avenida do estado, a gente pegou a Dutra, a gente pegou Ayrton Senna, a gente pegou aqui trânsito, né, dentro da cidade, enfim. Então, em relação ao consumo de combustível, eu confesso pra vocês que esperava mais. Com relação à estabilidade, né, suspensão, é um carro até que firme, me surpreendeu. Eu disse até inclusive aqui pro pessoal que eu achei o Duster um carro bem estável, apesar de ser um carro mais alto e um carro também com pneus mais altos se comparados ao Nissan Kicks, né? Ele é um carro bem na mão, a direção dele é elétrica, ele só não tem elétrica progressiva, mas a direção dele eu achei um tanto quanto mole de médias para altas velocidades, mas ainda assim não interfere na estabilidade do carro, né? Poderia ter uma recalibração um pouco mais pesada de médias para altas velocidades aí, mas ainda assim isso não afeta tanto a estabilidade do carro lá em cima, né? Gosto pessoal. Bom, com relação à suspensão, é um carro que tem uma suspensão um pouco mais elevada, né? Obviamente, a suspensão inclusive ela filtra bem as irregularidades aqui do asfalto. Mesmo a gente rodando aqui em São Paulo, pelo menos na região que nós estávamos, no ABC, nós temos muitas ruas que tem muitas valetas, muitas lombadas altas, e nem por isso a gente percebeu a suspensão chegando no fim de curso dela, a gente não ouvia barulho de fim de curso, né? Então é uma suspensão que deixa o rodar do carro, inclusive, muito confortável. O mérito também dos pneus, né? Esse carro aqui ele tem uns pneus, rodas e pneus 0,16 polegadas, um pneu com perfil bem mais alto do que se comparado ao Kicks. Porém, mesmo o carro tendo um conjunto de rodas e pneus mais alto e a suspensão também um pouco mais elevada, não torna a condução aqui no carro uma condução ruim, não deixa o carro bobo, né? A direção é uma direção estável, eu só acho ela um pouco leve. Eu acho que poderia ser um pouquinho mais pesado, tô acostumado com o Kicks, a direção do Kicks elétrica, ela é bem pesada, né, comparado aos outros carros aqui, e no Duster ela é leve até que demais, no meu ponto de vista, né? Acho que poderia ter uma calibração
principalmente em relação a conforme você ganha velocidade com o carro, acho que ela poderia ter uma calibração um pouco mais pesada, né, para dar uma sensação melhor ainda do carro na mão, né? Com relação ao conforto, é um carro extremamente confortável, tá aí um ponto que todo mundo elogiou aqui no carro. Agora talvez não dê pra gente falar, né, mostrar isso, mas até porque a gente tá no trânsito aqui, nós estamos retornando, como eu disse pra vocês na cabeça do vídeo, retornando para o aeroporto de Guarulhos, né? Mas o carro é muito confortável, assim, me chama muita atenção positivamente. O isolamento acústico desse carro é um isolamento acústico muito bom, né? O isolamento acústico do motor, ele tem manta acústica. O isolamento dos vidros, o isolamento de uma maneira geral aqui na carroceria é muito bom. Então tá um ponto positivíssimo aí para a Renault nesse sentido. O Duster nos surpreendeu muito, mesmo em altas velocidades você quase não ouve o carro, né? Você quase não ouve barulho de motor, você quase não ouve o rodar dos pneus, você quase não ouve vento, né, batendo na carroceria. Então tá aí um ponto positivo que a gente pode dizer. Os bancos são bons, eles abraçam bem. Não são bancos totalmente de couro. Esse carro aqui, por ser o Duster de, digamos assim, uma versão quase que intermediária, ele tem os bancos de tecido, porém com um acabamento em corino, né, nas laterais. Mas é um banco que abraça muito bem. Você se sente bem envolvido aqui no carro, né? O banco do motorista, o banco do passageiro, a posição aqui na frente é uma posição muito boa pra gente viajar no carro, porém fica devendo um pouco em relação ao espaço interno no banco traseiro, né? Por mais que seja um carro confortável, as pessoas que andaram conosco aqui no carro falaram que é um carro que deve um pouco, ele peca um pouco na questão de espaço no banco de trás, né? A parte do encosto de cabeça, que inclusive eu falei no vídeo de detalhamento do carro, o encosto dele fica pegando aqui na região do pescoço, incomoda um pouco. Mas fora isso, no geral, é um carro também bem confortável. Em relação à dirigibilidade, de uma forma geral, um carro que... Então falamos aí de desempenho, consumo de combustível, estabilidade, né, suspensão. Falamos aí com relação ao conforto também. Vamos falar então aqui no geral, né, a questão da dirigibilidade. No geral é um carro que atendeu bem a gente aqui. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo falando para vocês. Mas em 18 horas em São Paulo, nós trocamos de carro 7 vezes. Na verdade, esse carro aqui é o 7º carro que eu pego em 18 horas em São Paulo. Vou ver se eu conto a história do porquê que chegamos a esse número num outro vídeo aí no canal, tá? Mas em relação à dirigibilidade, ok. É um carro que nos atendeu super bem. O porta-malas desse carro é muito grande. A gente chegou a levar bastante coisa no porta-malas do carro. O espaço interno traseiro desse carro que eu esperava mais, por ser um carro maior do que o Kicks. A gente está falando de um carro aí que, como eu disse, é um SUV compacto, né? Então eu esperava um pouco mais em relação ao espaço interno no banco traseiro. Mas no geral eu acho que é isso. Dentro da faixa dele aí, se eu não me engano, um carro desse hoje zero custa seus 120 mil reais aproximadamente. Depois eu peço pra galera deixar aí o preço do Renault Duster, o Renault Duster Intense Plus, que é esse carro que nós estamos dirigindo aqui, ok? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Se vocês curtiram, mais uma vez compartilhem o vídeo com seus parentes, seus colegas, seus amigos. Deixem um joinha porque ajuda bastante a gente continuar crescendo aqui no canal da CVM Auto. E é isso, nos vemos então num próximo, beleza? Falou pessoal, tchau!